Olá, queridos, tudo bem com vocês? Iniciamos aqui mais uma aula de Química desse componente tão maravilhoso aqui dentro das ciências da natureza. Eu sou a professora Yara Graça, a professora que vai acompanhar vocês na aula de hoje. Bora dar uma olhadinha agora no nosso objeto de conhecimento. Então, o objeto de conhecimento, são as implicações e benefícios do uso da radiação, os efeitos biológicos das radiações ionizantes, também temos mutações e evolução dos modelos atômicos e, por último, a radioatividade. E no detalhamento, tabela periódica, característica dos radioisótopos, tá bom? Então, hoje a gente vai falar de tabela periódica, conhecer um pouquinho mais sobre os elementos químicos. Vamos para a aula! Então, começamos a aula falando aqui de uma substância que faz bastante parte do nosso cotidiano, que está presente no nosso dia a dia, que é o gás de cozinha. A gente costuma chamá-lo dessa maneira, Essa substância que está presente aqui, nesses botijões, é muito útil na casa da gente para o preparo das refeições. E poucas pessoas sabem que essa substância é formada ali pela mistura de dois hidrocarbonetos, que é o C4H10 e o C3H8, Aqui na química, eles são chamados de propano e butano, São gases, são hidrocarbonetos e, como você pode observar, eles são formados aqui de dois elementos químicos, basicamente, Que é o carbono e o hidrogênio. E na aula de hoje, nós vamos falar de tabela periódica, então é interessante a gente entender que as substâncias, os compostos, eles são formados da combinação de elementos químicos, tá? Então a gente vai entender melhor o que é essa tabela, essa estrutura da tabela periódica, tá? Agora eu quero fazer uma pergunta para você, olha só. Você sabia o seguinte, você sabia dessa informação do gás de cozinha, do GLP? Então, gente, o gás de cozinha, ele é essa mistura de gases derivados do petróleo, ele é inflamável, Ou seja, pega fogo com facilidade e ele exige muita atenção no manuseio do botijão. Às vezes a gente não tem noção do perigo que é, essa substância dentro da casa da gente, tá? O gás de cozinha, o GLP, ele não tem cheiro, porém adiciona-se a essa substância a mercaptana, tá? A mercaptana é um composto à base de enxofre, que dá aquele cheirinho que às vezes a gente sente na hora, que está liberando esse gás do botijão, tá? Aquele cheirinho não é do propano nem do butano, é uma substância diferente que é adicionada, porque senão a gente não sentiria cheiro nenhum se estivesse tendo um vazamento, tá bom? Então, o GLP, ele não é venenoso, mas ele é asfixiante. Então, se a gente tiver um vazamento e a casa estiver fechada, por exemplo, é bem perigoso, tá bom? Então, agora, mais algumas informações aqui que eu trago para vocês sobre esse GLP, e são informações importantes, por exemplo, nunca deixe o botijão de gás e nem o coloque em um local fechado, tá? Então, ele não pode ficar ali o ideal é que ele não fique num local fechado. Não coloque qualquer tipo de dispositivo regulador de gás, como, por exemplo, manômetros para verificar a pressão, tá? Então, isso não faça. Mais outras informações, nunca use mangueira de gás diferente daquelas que são aprovadas pelo Inmetro, tá? Existe uma equipe que faz toda uma pesquisa para isso. O tamanho da mangueira também não pode ser aumentado, então já existe um tamanho padrão, não faça esse ajuste. Que a gente chama aí de gambiarras, Nunca passe a mangueira por trás do forno, porque o calor pode derreter e aí pode causar um acidente, um vazamento e aí um acidente.
Ao trocar o botijão, não deixe nenhuma chama acesa e jamais, em tempo algum, tente ver se há vazamentos usando um fósforo aceso, tá? Essa análise de vazamentos é feita de outra maneira. E nunca esqueça o botijão para que ele renda mais. Nunca aqueça o botijão para que ele renda mais. Se, ao chegar em casa, você sentir cheiro de gás, e isso aqui é importante, não acione o interruptor de luz, nem acenda qualquer chama, tá? Quem nunca ouviu falar de algum acidente, né, na casa de alguém, né, de algum conhecido, que tenha ocorrido dessa maneira. Então, se você percebeu ali aquele cheiro da mercaptana, né, quer dizer que está tendo um vazamento, nunca acenda as luzes. Abra todas as janelas, né, e portas, deixe aquele vazamento, né, aquela substância sair, e aí sim você pode fazer essa remoção do botijão, chamando a distribuidora, né, que fez a venda. É bom sempre ter o contato dessa distribuidora sempre à mão, para que você possa fazer esses procedimentos, tá bom? Então, lembrando que isso aqui é ótimo, né, ajuda a gente em casa, mas a gente tem que ter os devidos cuidados, tá bom? Bom, e aí eu trouxe, né, iniciei a aula falando dessa substância justamente para trazer para a gente que todas as substâncias, os compostos, são formados pela combinação de elementos químicos. E onde eu encontro os elementos químicos? Na tabela periódica, tá, gente? A tabela periódica é justamente esse instrumento maravilhoso aqui da química, né? Na matemática tem a calculadora, não é mesmo? E no português tem os dicionários e aqui na química, gente, nós somos apegados à tabela periódica, tá? E a tabela periódica, ela é esse instrumento, ela é um instrumento, eu não preciso decorar a tabela, tá? Não preciso. A tabela, ela deve ser usada, ela deve ser manuseada. Então, você precisa ter a sua tabela periódica. Se você ainda não tem, ó, corre atrás, que nas próximas aulas você vai utilizar bastante, tá bom? Então, a tabela periódica, ela é esse instrumento em que a gente pode observar os elementos, todos os elementos descobertos pela humanidade, tá? Então, tudo que a humanidade já descobriu de elemento químico está colocado aqui na tabela periódica. Sejam eles naturais, ou seja, encontrados na natureza, sejam eles artificiais, sintéticos, produzidos em laboratório, tá? E agora eu quero apresentar para vocês onde estão localizados os dois elementos que eu falei no início da aula, olha só. Isso, né? E eu falei para vocês no início da aula que o GLP, o gás de cozinha, é formado de carbono, tá vendo aí o carbono? Que é representado pela letra C, né? Aí na tabela periódica, e também de hidrogênio, né? Que é representado pela letra H. Então, o gás de cozinha, esse gás que você está utilizando ou já utilizou aí na sua casa, né, para esquentar água, para fazer um arroz, para fritar um ovo, né? Ele é formado pela combinação desses dois elementos, tá, gente? E aí eles estão posicionados exatamente aí nessas regiões da tabela periódica. Mas aí você pode me perguntar, meu Deus, como foi que esses dois elementos foram parar nessas posições aí da tabela periódica, né? Um deles está aqui no começo, o outro está mais lá para o meio. Como que isso aconteceu? Não foi assim de uma hora para outra, tá? Essa tabela, como você está vendo aqui, ela tem toda uma história, né? Todo um desenvolvimento. E muitas pessoas ajudaram na construção dessa tabela, tá? E aí é o que eu quero mostrar para vocês agora na história da tabela periódica. Olha só. A história da tabela periódica começou no início do século XIX, em 1829. Ao longo de 200 anos, vários químicos procuraram formas de organizar a tabela periódica. Nesse sentido, surgiram vários estudos que deram à tabela periódica um caráter organizado, com todos os elementos ordenados e distribuídos de maneira harmônica. No começo da história da tabela periódica, em 1829, o alemão Johann Wolfgang Dobenheimer organizou a tabela pela primeira vez. Apresentava cerca de 30 elementos químicos
conhecidos à época, e recebeu o nome de Tríades de Dobenheimer. Todavia, recebeu esse nome pelo fato de os elementos terem sido organizados em grupos de 3. Cada um desses grupos apresentava elementos químicos com características semelhantes. No ano de 1862, o francês Alexandre de Champ-Courtois organizou os elementos químicos de maneira que ajudasse na mineralogia. Assim, ele distribuiu os elementos em ordem crescente de massa atômica ao longo de uma faixa em espiral do cilindro, usando o modelo que ficou conhecido como parafuso telúrico. Todavia, dentro da história da tabela periódica, Champ-Courtois descobriu semelhanças nas propriedades químicas de elementos que se encontravam na mesma linha vertical. Lei das oitavas. Em 1865, o químico inglês J.A.R. Newlands organizou 61 elementos químicos conhecidos até então em ordem crescente de massa atômica e colocou-os em colunas com 7 elementos cada uma. Por ser músico, organizou a tabela de acordo com as notas musicais. Nesse sentido, ao organizar cada elemento em colunas, Newlands observou que elementos químicos em uma mesma linha horizontal, de oitavas diferentes, tinham propriedades semelhantes. Ainda na mesma época, Julius Lothar Meyer introduziu a lei de periodicidade dos elementos, ou seja, ele descobriu a relação entre massa atômica e propriedade em um mesmo grupo. Mendeleev tinha o hábito de anotar em fichas as propriedades de cada um dos elementos químicos. Em 1869, ele resolveu organizar suas fichas em ordem crescente de massa atômica e mostrou que nas linhas verticais havia elementos com propriedades químicas e físicas semelhantes. Dmitri Ivanovich Mendeleev, 1834-1907, foi considerado o pai da tabela periódica. No entanto, em 1913, o físico inglês Henry Moseley realizou experimentos com raio-x e descobriu o número atômico Z dos elementos químicos. Ele provou que as propriedades dos elementos tinham relação não com a massa atômica, como dizia Mendeleev, mas sim com o número atômico. Olha aí, né, gente, como foram muitas mãos, né, uma construção desse instrumento, dessa ferramenta feita a muitas mãos. E aqui eu trouxe para vocês exatamente aquele que é considerado o pai da tabela periódica, né, o Dmitri Mendeleev, mesmo ele não sendo aquele, né, que montou a tabela que a gente conhece hoje, mas é a partir do Mendeleev que a tabela periódica começou a ter uma estrutura, tá? O probleminha do Mendeleev, né, só aqui para matar a curiosidade, é que ele organizou os elementos pelo número de massa deles, né? E, na verdade, hoje a tabela atual é organizada a partir dos seus números atômicos, tá? E aí o Mendeleev, ele foi um químico russo, né, que desenvolveu ali a primeira tabela periódica em 1869. Desde então, a tabela periódica evoluiu, né, nesses mais de 150 anos de desenvolvimento científico. E aí, né, hoje a tabela ela tem 118 elementos conhecidos e é amplamente considerada como uma das conquistas mais importantes da ciência e mais ainda para a química, tá? Então, por isso, o Mendeleev é tão importante. Bora dar uma olhadinha agora mais na tabela periódica, conhecer um pouco mais sobre essa ferramenta, né, que ela tem por objetivo organizar e agrupar os elementos, tá, gente? Então, essa ferramenta ela serve para isso. E, como eu já comentei, o Mendeleev, em 1869, ele organizou essas tabelas pela ordem crescente de suas massas, né? E a tabela atual ela é composta por 118 elementos naturais e artificiais, tá? A tabela ela é dividida em duas regiões. Podemos avançar e agora a gente vai falar dos períodos, tá? Os períodos são as linhas horizontais da tabela e ao todo são 7. Em termos de distribuição eletrônica, os períodos referem-se às camadas de um átomo.
eletricamente neutro no seu estado fundamental, tá? E agora a gente está vendo aqui a imagem, né, do que seriam os nossos períodos, tá? Então, os períodos são as linhas, tá bom? Você está vendo de 1 a 7. Então, cada linha dessa é um período da tabela periódica. Agora, a gente vai falar das famílias, olha só. As famílias ou grupos já são as linhas verticais, as colunas, tá bom? E ao todo, nós temos 18. Atualmente, os grupos são identificados pelos números de 1 a 18, porém, existe ainda umas outras regrinhas que a gente pode observar para as famílias. E aí eu posso agora, a gente vai mostrar, né, essas famílias, as colunas, tá? E aí você vai observar, né, de 1 a 18. Cada coluna dessa é uma família ou grupo, tá bom? Então, a tabela tem períodos e famílias. Vamos continuar, agora a gente vai falar um pouquinho da abundância dos elementos, né? E como eu já comentei, são 118 conhecidos, 94 são conhecidos por ocorrerem naturalmente na Terra, eles são naturais. Os outros elementos são sintéticos, ou seja, produzidos em laboratório, tá? 80 elementos têm pelo menos um isótopo estável, 38 consistem apenas em isótopos radioativos que decaem ao longo do tempo em outros elementos, né? Ou seja, eles emitem radioatividade, tá? A tabela periódica, ela pode ser classificada, né, dividida em 3 partes, tá? Então, a gente pode fazer aí uma divisão bem interessante da tabela periódica. É claro que cada autor, né, ele pode ter uma subdivisão ou subclassificação, mas de uma maneira geral, esses aqui são os 3 principais grupos da tabela, né, que são os metais, os não metais e os metalóides, tá? E aqui eu trouxe uma tabela bem colorida para a gente poder identificar e perceber bem essa diferença, tá? Os amarelinhos, esses todos amarelinhos que você está vendo aí, eles são chamados de metais. Eles compartilham características semelhantes entre si. Por exemplo, a maioria deles é sólida, brilhante, bons condutores de eletricidade e de calor e também são maleáveis. Então, por exemplo, o ferro, o alumínio, o sódio, o rádio, o tálio, todos esses elementos são chamados de metais, tá? Já o que você está vendo, rosinha, roxinho, né, essa parte do meio aí da tabela, são os metalóides ou semimetais. Eu vou já falar deles. Primeiro, inicialmente aí, eu vou falar dos que são classificados como não metais, né? Esses roxinhos, mais escurinhos ali, tá? Eles têm propriedades opostas aos metais, ou seja, eles são quebradiços, não são flexíveis, não são fortes, nem são bons condutores nem de calor, nem de eletricidade. Alguns não metais são líquidos e outros são gases. E os últimos, né, que são esses rosinha mais clarinho, o boro, o silício, o germânio, o astato, o antimônio, o telúrio e o polônio, eles são chamados de metalóides ou semimetais. E eles estão no meio, né? Então, eles têm propriedades, às vezes de um, às vezes de outro, né? Os metalóides têm propriedades de condutividade única, o que os torna úteis, por exemplo, nas indústrias de semicondutores e chips de computador, tá, gente? Então, aí uma classificação bem interessante da tabela periódica. Bom, agora a gente já entendeu que a tabela periódica é formada de períodos e famílias, né? Falei para vocês que os períodos são de 1 a 7, ok? Mas as famílias, elas são de 1 a 18, mas algumas elas têm uns nomes especiais, e é o que eu vou apresentar para vocês agora, tá? A primeira delas, aquela primeira família, a família 1A, a família 1, eles são chamados de metais alcalinos, né? Eles têm essa característica da alcalinidade, tá? Depois temos a segunda família, que são os metais
alcalino-terrosos, tá? Segunda família da tabela periódica. Toda aquela região do meio ali, que apareceu agora pra gente, são os metais de transição, né? São esses metais que ficam ali na região do meio da tabela periódica. Aí nós temos mais uma família, que é da família 13 ou 3A, que é a família do boro, justamente porque o primeiro elemento ali daquela família é o elemento boro, por isso que tem esse nome, tá? Já a família 14 ou 4A é a família do carbono, pelo mesmo motivo, porque o primeiro elemento é o elemento carbono. E a família 5A ou 15, né, que é a próxima que a gente vai observar agora, é a família do nitrogênio, pelo mesmo motivo. As outras famílias já têm nomes especiais, né? No caso da família 16 ou 6A, é chamada de calcogênios, tá? Então, esses elementos, todos esses elementos dessa família são chamados de calcogênios. São os elementos ali da família do oxigênio. E a família 17 ou 7A são chamados de halogênios, tá? Que é a família, por exemplo, do cloro, do flúor e do bromo. Por último, a última família, mas não menos importante, é a família dos gases nobres, tá? Que está aqui na última coluna, né? Coluna 18 da tabela periódica. Além disso, nós temos ali embaixo, ó, não esqueçam daquelas duas linhas lá abaixo, né? São os lantanídeos, tá? Primeira linha chamada de lantanídeos e a última linha são os actinídeos, tá? Então, aí a gente tem essa nomenclatura bem especial das famílias, né, dos grupos da tabela periódica, ok? Bora falar um pouquinho mais agora, né, dessas famílias. Então, gente, nós temos aí, né, apresentei para vocês os halogênios, né, dos grupos ali das famílias da tabela periódica, e aqui eu apresento a vocês todos esses elementos, né, só que agora combinados na forma de substâncias. Como você está vendo, em amarelinho nós temos o flúor combinado ao hidrogênio. Em verde nós temos o cloro combinado ao hidrogênio também, né? Em vermelho nós temos o bromo e em roxinho aqui nós temos o flúor, tá? E aí a gente pode observar o seguinte, ó, que cada um desses elementos aí, né, na sua posição da tabela periódica, a gente consegue perceber o tamanho que ele possui, né? Então, o amarelinho, que é o flúor, né, que é o primeiro ali da linha, né, da coluna, ele é o menorzinho, e aí à medida, né, que esse elemento vai avançando na tabela periódica, a gente tem também um aumento do seu tamanho, né, um aumento do seu raio, tá bom? Bora falar mais um pouquinho de tabela periódica agora, né? Só que vou mostrar para vocês, né, uma curiosidade. Isso você pode encontrar em qualquer site aí, se você tiver curiosidade depois de buscar um pouco mais, né? Em vários sites a gente consegue esse tipo de informação que é bem legal, tá? A gente vai clicar aqui, vai escolher qualquer elemento e vai conseguir observar as principais características daquele elemento, né? Por exemplo, eu tenho aqui o elemento cloro, que tem número atômico 17. A gente consegue observar como informações aqui a sua massa, que é de 35, né? A sua eletronegatividade, que é de 3. Então, aqui a gente consegue observar as características dos elementos químicos, tá? Vou escolher outro elemento aqui, ó. Escolhi o sódio, né? Que tem como símbolo o Na e tem número atômico 11. A sua massa é de 22,9, 23, né? Se você observar aqui no cantinho, a gente também tem a eletrosfera desse elemento, tá bom? Então, esse tipo de tabela é bem legal, porque a gente consegue observar todas as informações, ou boa parte das informações que a tabela periódica pode ter, tá bom? E por último, aqui nessa parte de tabela periódica, agora eu vou apresentar para vocês os minerais, né? Para a gente conhecer um pouquinho mais sobre esses minerais, olha só. Então, olha só, gente, esses minerais, né, que a gente vai começar a observar agora, a gente vai observá-los, né, e vai perceber que eles também são formados ali a partir de elementos químicos, né? Então, o primeiro que eu coloquei aqui para vocês foi a aragonita, né, um mineral, e a gente vai observar que ele é formado de cálcio,
carbono e oxigênio, elementos químicos ali presentes na tabela periódica, e a combinação desses elementos gerou, né, formou tal mineral, né? Vou apresentar para vocês aqui, ó, o grafite, tá? Olha só, né? Grafite que tem essa estrutura que você está vendo aí e, pasmem, ele é formado de um único elemento químico que é o carbono, assim como o diamante também, tá? Então, a composição do grafite. Mostrando agora para vocês um que tem uma fórmula bem grande, né? Que é a apatita, tá? A apatita é formado por uma gama de elementos químicos bem diversos, tá? Então, nós temos cálcio, flúor, cloro, hidroxila, né? O O e o H. Tem também fósforo, tá? Então, é uma combinação de elementos químicos para poder formar essa substância, esse mineral, tá? E aqui eu queria mostrar para vocês só mais um para a gente finalizar essa parte. A ametista, tá? Quem nunca ouviu falar nessa pedra, né, nesse mineral, muito utilizado aí para quem gosta dessa questão energética, de cristais, né? Então, a ametista, ela é um óxido de silício, né? Então, ela é formada apenas de silício e oxigênio. Ela tem esses dois elementos na sua composição, tá bom? Agora, a gente vai se aprofundar um pouquinho mais nos radioisótopos. Olha só. Gente, os radioisótopos são aqueles elementos, né? São aqueles isótopos que têm como característica, né, emitir radiação. E aí eu trouxe mais uma tabela para vocês, né, para que vocês possam entender melhor a posição desses radioisótopos na tabela periódica, né? Então, já apresentei a tabela para vocês, já disse que aqui são os períodos, ali são as famílias, todas elas têm um nome especial. E esse grupo que você está vendo em destaque aqui, bem colorido, tá? Eles são aqueles que são considerados ali como radioisótopos. Então, é um número bem grande, né, de elementos da tabela periódica. E um radioisótopo nada mais é do que um isótopo, né, que tem ali a capacidade de emitir a radiação, tá? De emitir essas partículas radioativas, tá? E aí, gente, a gente vai entender melhor como eles são importantes, por exemplo, para a medicina, tá? Então, existe aí uma gama de possibilidades e de aplicações para os radioisótopos, mas creio eu que na medicina é onde eles são mais aplicados, assim, de uma maneira a ajudar, né, nós, seres humanos. Então, dá uma olhadinha, né, na aplicação na medicina desses radioisótopos. Então, por exemplo, na medicina, né, eles são aplicados principalmente em tratamentos ou até mesmo em exames de imagem, tá? Então, no caso do tecnécio, ele é utilizado ali no cérebro, né, para fazer esse exame. Na garganta, o irídio, né, é um das maneiras aí para identificar, né, alguma doença na garganta. Para o fígado, nós temos também o tecnécio. Intestino, o cromo é muito utilizado. Para o coração, temos o tálio. Para o pulmão, também o tecnécio e o iodo. E para a tireoide, né, muito se fala aí da tireoide, o utilizado são o iodo 123 e o iodo 131. Avançando mais um pouquinho, nós ainda temos mais, né, outros radioisótopos. Por exemplo, no estômago também é utilizado o tecnécio. Temos ali na próstata o iodo e no sistema linfático e nos ossos o tecnécio e o samário, tá, gente? Então, para a gente poder observar aí a importância dos radioisótopos na medicina, né? Eles são utilizados ali nas radioterapias, né? Ou então nos exames de contraste, tá? Eles são muito utilizados para ter essa detecção de imagem, por exemplo, de tumores, né? Ou doenças do tipo. Mas além da medicina, os radioisótopos são muito utilizados na agricultura, na indústria, então é vasta a utilização desse tipo de elemento químico. Gente, por aqui finalizamos a aula de hoje, falando de tabela periódica,
também de radioisótopos. Espero que vocês tenham gostado. Até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.